Evangelho de Marcos, capítulo 9. A transfiguração de Jesus. Então lhes falou Jesus: Com toda a certeza vos asseguro que alguns dos que aqui estão, de modo algum passarão pela morte até que vejam o reino de Deus chegando com poder. Passados 6 dias, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João e os conduziu a um lugar retirado no alto de um monte, onde puderam ficar a sós. E ali ele foi transfigurado diante deles. Suas vestes tornaram-se alvas de um branco reluzente, como nenhum lavandeiro em toda a terra seria capaz de alvejá-las. Então apareceu à sua frente Elias com Moisés, e estavam conversando com Jesus. E Pedro, tomando a palavra, sugeriu: Rabi, é muito bom estarmos aqui. Vamos erguer 3 tabernáculos. Um será teu, um para Moisés e um para Elias. Pedro não sabia o que falar, pois eles haviam ficado aterrorizados. Em seguida surgiu uma nuvem que os envolveu e dela soou uma voz que declarou: Este é o meu filho amado, a ele dai ouvidos. E de repente, quando olharam ao redor, a ninguém mais viram, a não ser Jesus. Durante a caminhada, descendo do monte, Jesus lhes ordenou que a ninguém revelassem o que haviam presenciado, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles mantiveram esse assunto exclusivamente entre si, mas comentavam sobre qual o significado da expressão ressuscitado dos mortos. Então questionaram-lhe: por que os mestres da lei afirmam que é preciso que Elias venha primeiro? E Jesus lhes esclareceu: realmente, Elias vindo primeiro restaura todas as coisas. Agora, porque está escrito também que é necessário que o Filho do Homem sofra penosamente e seja rejeitado com desprezo? Pois eu lhes digo, Elias também já veio, e fizeram contra ele tudo o que desejaram, como está escrito a respeito dele. Jesus cura um menino possesso. Assim que chegaram onde estavam os demais discípulos, observaram um grande aglomerado de pessoas ao redor deles e os mestres da lei discutindo com eles. Logo que a multidão percebeu Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então Jesus dirigiu a palavra aos escribas e os inquiriu: o que discutíeis com eles? Contudo, um homem no meio da multidão replicou: Mestre, trouxe-te o meu filho, que está tomado por um demônio que o impede de falar. Onde quer que este o toma, joga-o no chão. Então ele espuma pela boca, range os dentes e fica todo enrijecido. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o tal espírito, mas eles não conseguiram. Admoestou-lhes Jesus: Ó geração sem fé, até quando estarei eu junto a vós? Até quando vos suportarei? Trazei-o a mim. E logo o trouxeram. Assim que o espírito viu Jesus, no mesmo instante provocou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Então Jesus indagou ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe está acontecendo? E o pai declarou: desde a infância. Muitas vezes esse demônio o tem jogado no fogo e na água para matá-lo. Todavia, se tu podes fazer algo, tem compaixão de nós e, de alguma maneira, ajuda-nos. Se podes, contestou-lhe Jesus, tudo é possível para aquele que crê. Imediatamente o pai do menino asseverou: creio, ajuda-me a vencer a minha falta de fé. Percebendo que o povo estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, determinando: Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, deixa este jovem e jamais o tomes novamente. Então o demônio berrou, agitou o jovem violentamente e o abandonou. O menino ficou desfalecido a ponto de todos afirmarem: ele morreu. Entretanto, Jesus, pegando a mão do menino, o levantou e ele ficou em pé. Mais tarde, quando Jesus estava em casa, seus discípulos o consultaram em particular: por que razão não fomos capazes de expulsá-lo? E Jesus lhes advertiu:
Essa espécie de demônios só é expelida com oração e jejum. O segundo anúncio da paixão. Eles partiram daquele lugar e atravessaram a Galiléia, e Jesus evitava que qualquer pessoa soubesse onde se achavam, pois estava dedicado ao ensino dos seus discípulos, e lhes revelava: o Filho do Homem está prestes a ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas 3 dias depois ressuscitará. Todavia, eles não conseguiam entender o que ele desejava comunicar, mas tinham receio de inquiri-lo a este respeito. Quem é o maior no reino? Então chegaram a Cafarnaum. Quando já estavam em casa, indagou-lhes: sobre o que discorríeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram em silêncio, porque no caminho haviam discutido sobre quem era o maior. Assentando-se Jesus, reuniu os 12 e lhes orientou: se alguém deseja ser o primeiro, será o último e servo de todos. E conduzindo uma criança, colocou-a no meio deles, e tomando-a nos braços, revelou-lhes: quem recebe uma destas crianças por ser meu seguidor, do mesmo modo estará a mim recebendo, e qualquer que me recebe, não está apenas me recebendo, mas igualmente aquele que me enviou. Quem não é contra, está a favor. Contou-lhe João: mestre, vimos um homem que em teu nome estava expulsando demônios, e procuramos impedi-lo, pois afinal ele não era um dos nossos. Não o impeçais, ponderou Jesus. Ninguém que realize um milagre em meu nome é capaz de falar mal de mim logo em seguida. Portanto, quem não é contra nós está a nosso favor. Com certeza vos asseguro, qualquer pessoa que vos der de beber um copo de água, pelo fato de pertencerdes a Cristo, de maneira alguma perderá a sua recompensa. Evitar o pecado a todo custo. Se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, seria melhor que fosse lançado no mar com uma pedra de asno amarrada ao pescoço. E se a tua mão te fizer tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares para a vida mutilado do que possuindo as 2 mãos ires para o inferno, onde o fogo que arde jamais arrefece. Naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. E se o teu pé te fizer tropeçar, corta-o, pois é melhor entrares para a vida aleijado do que tendo os 2 pés seres lançado no inferno, onde o teu verme não morre e o fogo é inextinguível. E ainda, se um dos teus olhos te levar a pecar, arranca-o. É melhor entrares no reino de Deus com apenas um dos teus olhos, do que possuindo os 2 olhos, seres atirado no inferno. Naquele lugar, os teus vermes devoradores não morrem e as chamas nunca se apagam. Os cristãos são o sal da terra, pois todos serão salgados com fogo. O sal é bom, mas se o sal perder o seu gosto, como restaurar as suas propriedades? Tende o bom sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros.